Alexa, bom dia. Bom dia. Hoje é Dia Mundial da Alfabetização. Ela é a base da educação e está assegurada no artigo 20. E não, minha gente, eu não desisti dos exercícios do Franz Bardon. Estamos aí hoje, vamos começar aqui no segundo grau, né? Esse primeiro vídeo aqui do segundo grau. Sim, confesso, demorou bastante aí para entrar nesse segundo grau. A minha meta de início era terminar o primeiro grau em um mês, né? Conforme eu tinha dito lá no primeiro episódio. Por falar em primeiro episódio, caso você não viu, caso você esteja caindo de paraquedas aqui, clica aqui no link que vai estar na descrição, que ali vai ter a playlist, né, com todos os vídeos anteriores, caso você queira maratonar e, enfim, se inteirar, né, do contexto dos vídeos anteriores. Então, a minha meta inicial era terminar em um mês, né, porque o Bardon fala que é de 15 dias a 30 dias mais ou menos. É uma média, não existe uma regra. É quando você se sentir pronto, quando você se sentir preparado para passar para o segundo grau, né? Quando você já tiver dominado, quando já tiver ficado uma coisa fácil, por assim dizer. E realmente o primeiro grau para mim já estava fácil. Eu fiz um vídeo, né, o último vídeo do primeiro grau, foi para falar sobre os resultados que eu tive, as percepções que eu tive. Eu só estava com dificuldade ainda naquela meditação de esvaziar a mente, mas depois mais uma semaninha praticando já ficou dentro do ok, dentro do aceitável, ali 5 minutos, 7 minutos conseguindo esvaziar a mente. E aí eu já estava pensando, obviamente, em já ir para o segundo grau, mas por conta de algumas correrias aqui da minha vida, eu acabei adiando, acabei mantendo os exercícios do primeiro grau por mais tempo do que eu imaginava. Ficou quase 2 meses praticamente, não contei, mas acho que foi 2 meses praticamente só no primeiro grau. E agora que eu estou um pouco mais tranquilo aqui em relação à rotina, eu comecei, faz 4 dias que eu comecei nos exercícios do segundo grau. Ainda bem que eu esperei, porque é mais difícil, é um pouco mais difícil do que o primeiro. Não mudou muita coisa, se mantém muita coisa ainda do primeiro grau, mas teve alguns detalhezinhos ali que eu senti dificuldades que eu não tinha sentido no primeiro grau. Então acho que quanto mais vai passando, mais vai dificultando, vocês já vão entender aqui nesse vídeo. Pelo menos aqui eu vou contar de maneira teórica, né? Depois nos próximos vídeos, próximos episódios, para esse aqui não ficar muito grande, eu vou mostrando na prática como que está sendo o desenvolvimento, como que está sendo as dificuldades, enfim. Agora eu quero só comentar assim por alto para que vocês saibam o que exatamente mudou e o que vocês podem esperar aí dos próximos vídeos, certo? De repente, para quem não leu, para quem leu já sabe como é que é. Mas para quem não leu e está curioso, esse vídeo aqui vai ser para contar sobre isso. Então me desculpem aí esse hiato, esse tempo de não ter trazido vídeo, mas acho que foi por um bom motivo. Eu comprei uma moto recentemente, em partes das minhas dor de cabeça e falta de tempo foi por causa disso, transferência, ainda não terminei a autoescola também, então tô tendo que estudar para autoescola, tô tendo que perder tempo na autoescola. Quem já passou por isso sabe como é que é. Então acabou que veio num momento realmente meio caótico, então a rotina virou uma bagunça. Já tava, né, em mais alguns outros projetos que eu tinha aberto, então ficou realmente puxado em relação à rotina. Eu não queria vir aqui fazer vídeo por fazer vídeo mal feito. Eu sempre prezo para trazer um vídeo legal para vocês, então, enfim, chega de papo. Mas acho que vai valer a pena, porque depois que eu tiver resolvido tudo isso, a gente vai começar a fazer umas viagens aí. Vou levar vocês nessas viagens junto comigo e vamos fazer umas explorações aí. Tem muito vídeo da hora aí para ser feito futuramente. Depois que eu já tiver com a minha CNH tão esperada na mão, a gente vai começar a botar o pé na estrada aí e vamos fazer uns vlogs aí em locais diferentes aqui de casa. Vamos realmente pegar a estrada. O que eu tô sentindo, na real, né, o que tem de diferente no segundo grau, que vocês devem estar se perguntando. O primeiro grau, vocês já viram os vídeos anteriores, não vou me delongar aqui, porque já está nos vídeos anteriores, então assiste os vídeos anteriores. O que mudou agora foi basicamente as meditações. As meditações, elas se mantêm, mas elas mudam o foco. Todo o restante se mantém igual, você vai usar as mesmas coisas do primeiro grau. Então, os banhos gelados se mantêm, o banho ocular, né, que é aquele de você abrir o olho embaixo d'água numa tigela, se mantém, exercício físico se mantém, ingestão consciente de alimentos, água, isso aí tudo se mantém normalmente mesmo. O que acrescenta já nas primeiras partes ali do segundo grau, autoindução, autossugestão. Isso é uma questão para você trabalhar o seu subconsciente. Então o Bardon ele pede para que você faça autossugestões, né, para influenciar o seu subconsciente. Ele fala, depois vai ter os podcasts, eu tô devendo também os podcasts, eu sei disso, mas vai ter os podcasts que eu falo com mais calma aí sobre essas questões mais teóricas. Mas na prática, o que é essas sugestões subconscientes? Você vai afirmar coisas a si mesmo, tipo,
Vamos supor, você no primeiro grau você tinha que identificar lá defeitos, né? Defeitos e virtudes que você tem, aí você deixaria isso anotado. E agora começa-se o trabalho ativo em cima, né, desses defeitos que você encontrou. Então você encontrou problemas, seja anotando, seja na vivência ali, você identificou problemas, identificou coisas que você poderia melhorar, agora você começa a praticar ativamente em cima disso. E uma das formas de você fazer isso é através de autossugestão, você ficar repetindo uma frase para si mesmo, para que isso fique gravado, fique registrado no seu subconsciente. Isso a grosso modo, tá? Eu poderia ficar meia hora aqui falando sobre isso, mas deixa para os próximos vídeos, é só para entender assim mais ou menos por cima como é que vai funcionar. Então o Bardon fala para você fazer 40 autossugestões, né, frases de autossugestão, antes de dormir e também ao acordar. Porque é nesse momento, quando você está naquela fase de meio sono, é quando o seu subconsciente fica mais suscetível. Dá para fazer em outras partes do dia, sim, mas nas outras partes do dia o seu consciente é o que acaba dominando, que acaba prevalecendo. Então o subconsciente, você vai ter esse acesso mais fácil para fazer essa autossugestão, essa indução antes de dormir e também ao acordar. E aí ele fala para a gente fazer um cordãozinho com 40 nós, que é para você ir contando nessas autossugestões, essas frases que você vai dizer a si mesmo. E aí eu acabei comprando um japamala, então comprei um japamala, só que ele tem 108 contas, eu vou reduzir isso aqui para 2 de 40, né, porque vale lembrar, não estou fazendo sozinho, a AD ela está fazendo junto comigo, então a gente vai dividir isso aqui para fazer basicamente 2 cordãozinhos de 40 contas. Eu sei que é um sacrilégio, né, desmontar um japamala, mas eu acho que é melhor do que um barbante com vários nós, fica um pouco mais da hora. Então eu vou dividir isso aqui, aí toda noite antes de dormir a gente tem que pegar e ir fazendo autossugestões. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu encontrei vários defeitos, por exemplo, de disciplina. Realmente foi dificultoso para mim o primeiro grau em relação à disciplina. Então o Bardon fala para você fazer autossugestões de maneira que não dê brechas ao seu subconsciente te trollar, porque ele fala que o subconsciente é realmente a nossa parte negra, é o contrário, né? Sempre tem o polo positivo e o polo negativo, e o subconsciente humano é como se ele fosse um inimigo. E o subconsciente ele sempre tentasse trollar ou atrapalhar a nossa vida. Novamente, isso a grosso modo, depois eu quero falar sobre isso com mais calma, tá? Então você fala, o Bardon cita o exemplo no livro, vou parar de fumar. Esse vou, ele dá uma ideia de tempo, né? Vou, é no futuro. E até que você chegue lá no futuro, até que você no outro dia ou na outra semana, né, decida parar de fumar, parar de beber ou fazer qualquer outra coisa, né? Não fazer qualquer outra coisa, o subconsciente ele vai fazer alguma coisa para te pregar uma peça, para te desviar dessa meta que você colocou. Por isso, segundo o Bardon, é você colocar tudo no presente, para não deixar brechas. Tira a ideia de tempo da frase de autoafirmação ou de autossugestão. Então não é eu vou parar de fumar, é eu não fumo, eu não bebo, eu não sinto vontade de fumar, eu não sinto vontade de beber. Esse é o exemplo do Bardon. E eu tô agora basicamente sugerindo algumas coisas em relação à disciplina e foco, porque foram uma das dificuldades que eu enfrentei. Disciplina, foco, clareza mental, coisas do gênero. Então toda noite estou indo lá 40 vezes, né? Eu sou disciplinado, eu tenho foco, eu sou disciplinado 40 vezes, assim, de manhã também, quando acorda, mesma coisa. Então você faz esses exercícios aí, que é uma maneira de você começar a programar o seu subconsciente de maneira ativa para resolver problemas de maneira ativa ou resolver defeitos de maneira ativa. É muito legal, nos próximos episódios eu vou falar um pouco mais sobre isso para não ficar um vídeo muito extenso aqui. E depois nós temos as meditações que antes eram 3 tipos de meditação, conforme eu tinha conversado com vocês. A meditação de simplesmente observar pensamentos, a meditação de você focar em uma imagem ou focar numa coisa só, e a meditação de você esvaziar completamente a sua mente, que foi a que eu tive mais dificuldade. E agora essas meditações elas estão sendo focadas nos 5 sentidos. Você vai fazer meditações ou vai fazer práticas ativas para desenvolver os 5 sentidos. Então são audição, visão, certo? Então existe uma meditação, né, que é a primeira que ele cita, que é a de visão, onde você vai pegar um objeto. Então eu posso, por exemplo, pegar esse japamala aqui. Eu vou estudar, vou analisar esse japamala, vamos supor, detalhe por detalhe, certo? Aí eu vou pegar e vou fechar o olho, eu vou tentar reproduzir na minha mente esse japamala,
com todos os detalhes. Então eu tenho que reproduzir na minha mente, de olho fechado, já para com todos os detalhes e fixar por no mínimo 5 minutos. É a meta, é 5 minutos sem distração, sem abstração, de você conseguir manter focado a imagem de um objeto com o máximo de detalhes possível. E faz isso com diferentes objetos, certo? Uma vez que você consegue, já dominou por 5 minutos, aí você tem que fazer de olho aberto. Você tem que vir, estudar o objeto, os detalhes, analisar, tira o objeto da sua frente, mas de olho aberto você vai tentar lembrar os detalhes. Isso é uma meditação para que você desenvolva a visão. Mesma coisa com a audição, ele cita para você fazer, por exemplo, ouvir tic-tac de relógio ou ouvir sinos. Eu estou começando por essa sugestão, então você ou de olho aberto ou de olho fechado, enfim, você começa a simular ou fingir que está ouvindo um som, seja ele qual for. Então começa com coisas simples, tipo um sino, um tic-tac de relógio, depois um instrumento, como ele cita, um violino, um baixo, uma guitarra, até uma música inteira na sua cabeça, e você tem que manter por 5 minutos. Isso sem remeter nenhum tipo de visão. Então, por exemplo, eu vou fingir que eu estou ouvindo um tic-tac de relógio, mas eu não posso botar ou deixar na minha tela mental a imagem de um relógio. Eu tenho que simplesmente estar olhando para o nada ou esvaziar completamente a mente e ouvir o tic-tac do relógio sem imaginar o relógio em si. Não pode ter uma referência visual para isso. Depois disso é o de tato, se eu não me engano, é você meditar e sentir sensações. Então, por exemplo, você tem que fingir ou tentar sentir que está sentindo frio, mesmo que esteja calor, ou o contrário. Você está, sei lá, com calor e tem que sentir que você está sentindo frio. Você tem que lembrar da sensação das coisas. Então começa por sensações, sei lá, o frio, o calor, um vento batendo no rosto, não derruba a minha câmera, Luna, um vento batendo no rosto, ou alguma coisa, por exemplo, no tato mesmo, você tentar sentir, mesmo que não esteja, né, sentindo assim no ar mesmo, alguma coisa áspera, certo? Então você vai estar forçando algumas coisas que não estão acontecendo, mas você precisa sentir como se elas fossem reais, como se elas estivessem acontecendo. Isso é no tato, né? Aí depois tem o que eu tô mais... eu falei isso lá no Instagram, um monte de gente mandou, Dalton, mas é fácil. Pra mim não é fácil. E o próprio Bardon fala, tipo, algumas pessoas vão tirar de letra, outras pessoas vão ter dificuldade. E isso mostra uma fraqueza, isso mostra uma coisa que deve ser trabalhada. Então eu tô sentindo dificuldade no olfato, que ele simplesmente fala pra você fechar os olhos e tentar sentir o cheiro de alguma coisa. Qualquer coisa mesmo, o cheiro da sua preferência, um perfume, mas eu não consigo. Eu consegui, eu acho que no máximo, a meta é 5 minutos, né? Para esses todos aqui é sempre 5 minutos. Eu consegui, cara, eu acho que no máximo uns 1 minuto e olhe lá. Tipo, fracassei miseravelmente nesses 4 dias, estou tentando 5 minutos, boto lá o cronômetro e nada. Por mais que eu imagine ali a mente, um incenso, um pau de canela para sentir cheiro de canela, que eu gosto de canela. E aí eu não consigo sentir esse cheiro. Eu vou apelar, nos próximos episódios eu vou mostrar isso na prática, para uma memória olfativa mais recente. Eu pego literalmente um pedacinho de canela, cheiro ele, beleza, boto de lado e vou tentar relembrar ali na hora. Porque relembrar assim de médio a longo prazo eu não consigo, eu sinto que eu vou ficar muito tempo nisso ainda. E também o de... o que mais está faltando? O paladar. Mesma coisa, você vai sentir... fingir que está sentindo o gosto de alguma coisa, você tem que manter esse gosto, esse sabor, e aí você vai alternando do mais doce até o mais amargo, acidez, tudo. Todos os tipos de sabores ou comida você tem que simular isso, né, no seu paladar para desenvolver esse sentido. Esse é difícil, mas não é tanto. Eu estou começando pelo salgado, acho que o salgado é o mais tranquilo. Então, sabe aquela sensação quando você está com a pressão baixa e bota um pouquinho de sal embaixo da língua? Então, eu estou tentando reproduzir isso e realmente eu sinto esses estímulos. Está sendo bem interessante analisar isso, é como se realmente o sal estivesse ali, a língua se comporta como se tivesse alguma coisa realmente incomodando e não tem nada, é só sua mente agindo. Então esses exercícios é para você hackear a sua mente, porque todas essas percepções dos 5 sentidos nada mais são do que ali sinapses no seu cérebro, no sistema nervoso, mandando coisas. Então o objetivo disso, ao que eu entendi, é hackear isso para que você consiga ter um domínio maior sobre a sua mente e também um domínio sobre o subconsciente através dos processos de autossugestão. Então tô achando legal, ainda não sei, eu tô lendo aos poucos, eu ainda não sei aonde que o Bardon quer chegar com isso, mas eu tenho as minhas suspeitas aí. Algumas pessoas falaram para mim do patchwork, né, da Goethe ou da Angelical Patchworking, que tem esse negócio de você visualizar coisas na sua mente ou sentir que está em um lugar, e isso é ótimo para quem é do patchworking. Esses exercícios aqui, cara, se você realmente dominar, manter 5 minutos um gosto, manter 5 minutos um som, manter 5 minutos um cheiro,
e uma sensação, né, no tato, no corpo físico mesmo, você consegue criar um construto mental quase perfeito. É muito bom para magias de cunho mental. Não só patchwork, mas qualquer magia usa do mental. Aquele velho papo lá, na hora de fazer o ritual, imagine você já com o resultado concretizado. Uma coisa é você, por exemplo, fazer um ritual de prosperidade. Aí uma coisa é você imaginar na sua cabeça, você lá indo sacar o dinheiro no caixa. Outra coisa é você sentir o cheiro do dinheiro, sentir o tato mesmo do negócio, sentir você, sei lá, comprando as coisas, com a geladeira cheia, visualizar tudo isso com riqueza de detalhes. Isso, em termos aplicáveis à magia prática, cara, é uma coisa que eu vejo assim que tem, é um potencial infinito. Tem muita coisa aí que eu ainda não sei se é realmente nesse ponto que o Bardon quer chegar, mas se for, vai ser incrível. Realmente é um baita de um insight, assim, de uma coisa pra gente praticar. E fora isso, deixa eu ver o que mais. E uma coisa que ele falou de uma posição corporal consciente, que é um asana, né? Tipo uma posição de yoga, que você vai ficar com os joelhos juntos assim. Depois eu mostro na prática. É mais fácil quando eu mostrar na prática. E também domínio do corpo físico. Não é, Dalton, como assim domínio do corpo físico? É os exercícios físicos? É caminhada? É flexão? É arte marcial? Não é necessariamente isso. É uma questão, por exemplo, você sentiu sede. Quando a gente está ali no dia a dia, a gente sente sede, o que a gente faz? A gente desce ou vai lá em direção à geladeira e pega e toma uma água. Ou quando você se sente cansado, tô cansado, você ou senta numa cadeira ou deita na sua cama. Isso é você se entregando muito facilmente às necessidades do corpo físico. Então o Bardon fala para você dominar isso também, se atentar. Sentiu sede, não vai de imediato lá tomar água. Espera um pouco, sentir sede, mas o impulso, né? Então a moral é ir contra os impulsos do corpo físico. Então sentiu sede, ao invés de ir direto, espera, sei lá, uns 10 minutos antes de ir. Sentiu preguiça, sentiu cansado, ao invés de deitar, aí mesmo que você sai e vai caminhar, ou deita, paga uma flexão, ele faz alguma coisa. Então tem que burlar e tem que não se submeter, não deixar se entregar aos impulsos do corpo físico de maneira tão fácil. Isso também é interessante, é bastante interessante. Eu já vi muita galera que pratica esportes e tudo mais botar esse tipo de coisa em prática, que é realmente uma maneira de você controlar mais o corpo físico e também em partes da sua mente. Então achei interessante, estou tentando colocar isso em prática também. Depois eu mostro isso aí tudo para vocês na prática, certo? Então é isso, pessoal, não tem mais nada aí para falar. Esse é o resumo, o resto se mantém tudo. Muda as meditações, muda essa questão de você se atentar a não se entregar tão facilmente aos impulsos do físico. A autossugestão, que hoje ainda eu vou fazer a divisão desse japamala aqui em 40, para ter, né, uma base para fazer a conta ali, antes de dormir e ao acordar. E também aquela posição que depois eu mostro lá, a posição de você ficar sentado, que parece fácil, mas é um pouquinho difícil realmente. Depois eu mostro isso aí pra vocês na prática nos próximos episódios, então fiquem atentos. Acredito que semana que vem já vai ter um novo episódio aí, certo? Esse vídeo aqui foi só para introduzir a teoria do que vocês vão ver nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Novamente me desculpem aí esse reato, me desculpem pelo sumiço aí, não ter postado vídeos sobre essa série aqui no canal nos últimos tempos, mas vai ser por um bom motivo. Agora vamos voltar aí forte. Em breve também os podcasts já vão estar no ar. É isso, deixa o like, compartilha se achar que deve, se de repente tem algum amigo seu aí que está acompanhando também, ou que pretende começar os exercícios do Bardon, compartilha aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!